Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e lembra que esse podcast é aquele podcast que vai dar luz no teu propósito médico. A gente vai trazer diversos caminhos dos mais diversos especialistas. E hoje a gente conversa com a doutora Adalgisa Ferreira, gastroenterologista, hepatologista, foi professora universitária, já atuou nos diversos pilares da medicina. Seja muito bem-vinda, doutora Adalgisa. Bom dia, Gabriel. Obrigada pelo convite. Então, professora, como eu comecei antes de começar o podcast, a nossa missão é tentar dar luz para diversos alunos, estudantes, residentes que estão na dúvida sobre qual caminho seguir. Porque a gente sabe, a medicina hoje é um mundo. Tem clínica, tem cirúrgica, tem radiologia, tem especialidade mista, tem não fazer residência, virar gestor, virar exclusivamente professor, no privado, no público. Então a gente quer conhecer caminhos de pessoas que se encontraram para ver se o aluno se identifica, ou às vezes não se identifica, fala, não, isso aqui não tem a ver comigo. Só que antes da gente conhecer o caminho médico, propriamente dito, a gente tem que conhecer a história da pessoa, né? Que é muito mais importante. Quem veste aquele jaleco é conhecer quem está ali por dentro. E aí, em relação à sua história, quando é que a senhora pensou em fazer medicina? Essa é uma história interessante. Eu estudava no Colégio Batista, aqui em São Luís, então eu vim de uma família muito pobre, uma família com muita dificuldade. Foi uma escola, eu estudava nessa escola com uma dificuldade, meus pais tinham dificuldade até para nos manter lá, mas assim, eu tinha muita facilidade com matemática e física. Então eu sou de uma geração em que as mulheres elas não podiam fazer engenharia. Era isso que eu queria fazer, na verdade. Porque eu tinha facilidade com matemática e física, que normalmente é aquela dificuldade da maioria dos alunos, né? Então os homens tinham mais facilidade com essas disciplinas, e eu tinha muita facilidade. Então eu tinha decidido que ia fazer engenharia civil. E aí, mais ou menos, mas chegou no terceiro ano do vestibular, e aí eu fui desencorajada por muita gente que dizia assim, poxa, engenharia não é lugar para mulher e tal, você não deve fazer, isso não vai ser bom. E eu, assim, 16 anos, 17 anos, eu fui influenciada por aquilo ali. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Então eu queria fazer engenharia mais pela facilidade com os números. Então eu não tinha essa afinidade de biologia, de ciências, nesse sentido, né? Uhum. E aí, naquela época, era bem dividido, né? E eu, então, resolvi pensar, o que eu vou fazer? Então, se eu não vou fazer engenharia, então eu vou vou entrar numa área em que eu tenha facilidade de trabalho, já que eu vou ter que fazer uma coisa que não é exatamente o que eu queria, né? Então, eu optei por fazer medicina, mas sem ter muita certeza que eu queria ser médica. Então, durante o curso de medicina, eu fui vendo que realmente ali eu podia me encontrar. Podia ser legal para mim ali. Então, assim, o que eu via de mais interessante no curso de medicina, além de você ter ali contato com as pessoas, de você ver gente de todo jeito, eu achava, quando eu entrei na parte clínica, porque nosso curso era um pouco diferenciado. A parte básica você via tudo primeiro, né? Anatomia, histologia, fisiologia, etc. Aquilo ali não era uma coisa que me dava muito ânimo, mas quando eu entrei na parte profissional da clínica, da semiologia que a gente chamava, né? Que hoje na nossa universidade ela chama práticas médicas, mudou um pouco, né? O enfoque eu acho até que é bastante interessante, porque você já começa vendo o todo e depois vai vendo separadamente, mas naquela época era a semiologia. E aí teve uma parte da semiologia que eram as síndromes, que aí você tinha que juntar sinais e sintomas, que você tinha que examinar bem o doente, você tinha que ver o que ele estava se queixando, você tinha que focar na história clínica do doente e, a partir daí, você fazer hipóteses diagnósticas. Eu achava isso fantástico. Tive um professor, que é o professor Dominici, que ele era fantástico nisso, e eu ficava assim, admirada, tinha uma admiração enorme por ele, encantada, na verdade, por ele, pelo como ele fazia aquilo. E eu pensava, poxa, é isso que eu quero fazer para mim, eu vou fazer isso, é isso que eu vou querer fazer. Então, assim, até hoje é isso que eu gosto muito, mas foi andando pelo curso, e aí eu comecei a ficar assim, isso acontece com todos nós, eu acho. Eu fui vendo assim que as doenças crônicas da clínica, elas eram assim muito longas, ciência cardíaca, a gente não tinha muito resultado, cirrose. Naquela época, cirrose hepática, o indivíduo tinha cirrose, ele ia morrer. A gente não tinha muita coisa para fazer por algumas doenças crônicas. E aquilo foi me deixando meio assim, desanimada. E pensei assim,
eu não vou fazer clínica não vou fazer clínica médica, que era o que eu queria fazer, clínica com gastroenterologia, porque era a especialidade do professor que estava me estimulando ali, né, me inspirava. E aí eu resolvi pensar assim, vou fazer uma especialidade, primeiro, que tenha um mercado de trabalho bom e que também vai me proporcionar eu a fazer, entrar em contato com doentes em pacientes graves, em unidade de terapia intensiva. Então, eu optei no 6º ano em fazer anestesia. Então, anestesia por quê? Porque era essa especialidade, mais fácil era mais curto, eram 2 anos de curso de anestesia na época, e eu ia logo trabalhar, e eu ia depois fazer terapia intensiva para poder fazer lá aquela parte que podia ser de avaliação diagnóstica, etc. Mas não foi o que eu imaginava. Então, eu fiquei no primeiro mês, 2º mês, 3º mês de residência fazendo anestesia. Então, eu entrava no centro cirúrgico 6 horas da manhã. Eu fiz na UERJ, na época a nossa referência era o Rio de Janeiro. Nós saímos daqui para ir para o Rio de Janeiro, não era como São Paulo hoje, né? Nós íamos para o Rio de Janeiro. E aí eu entrei no curso da UERJ, que era um programa assim, de excelência de anestesia na UERJ. E eu entrava às 6 horas da manhã e só saía às 5 da tarde, não via o sol. E ela fazia a visita pré-anestésica. E durante a atividade, eu achava que aquela minha ideia que eu me encantei de fazer diagnóstico, de ver sinal e sintoma, de examinar o doente, aquilo não tinha nada com aquilo ali. Era uma especialidade fantástica, que é super necessária, que é importante, e que nós sabemos quantos profissionais, amigos, nossos colegas, professores como eu, que são brilhantes e que são muito felizes ali, que têm uma história só de sucesso, né? E felizes. Eu olhava aquilo, mas aquilo achava que não era para mim. Não tinha a ver com o seu perfil, né? Achava que não era para mim. E assim, foi muito difícil resolver deixar, porque era uma especialidade com muito potencial e tal. São Luís, a gente vinha, era voltar e ter certeza que tinha que estar como trabalhar, como ainda é hoje. Ainda é hoje. Imagina naquela época. Que tinha muito menos. 40 anos atrás. Isso é 40 anos atrás. Esse ano eu faço 40 anos de graduada. Então, isso era 40 anos atrás. Então, aí eu resolvi com muita dificuldade. Tive, na época, assim, meus pais não tinham condição de estar. Eu saí, eu já era graduada, eu já era médica. Eu tinha que largar tudo, sem trabalhar, para estudar de novo para outra prova de residência, né? Então, aí, na época, eu tive... eu namorava um residente de clínica médica que foi ser meu marido depois, então, ele me ajudou muito nesse momento, nessa época. Continuei morando na moradia da UERJ, eles me permitiram ficar na moradia, porque eu não tinha também como me sustentar lá. E fiquei estudando só para fazer prova de residência de novo, para gastroenterologia, que na verdade era o que eu queria fazer antes. Sim. E aí fui para São Paulo fazer gastroenterologia, fiz a gastro. Só uma pausa na sua história. A senhora, nesse ano que a senhora ficou na UERJ, estudando para a prova de residência novamente, a senhora trabalhou? Deu plantões no Rio ou ficou só exclusivamente? Não trabalhei, estudando? Fiquei só estudando. Eu fiquei, na verdade, sendo ajudada, sustentada, na verdade, pelo meu namorado, que era o Pedro, que era residente. Ele dava plantão e tal, e ele foi uma ajuda, assim, ele foi importante na minha vida em todos os momentos. Esse aí começou aí. E foi até todos os momentos importantes. Sim. E aí depois ele continua no Rio e Não, nós fomos para São Paulo, porque ele acabou clínica médica. Ah, tá. Entendi. Eu fui fazer gastro em São Paulo e ele foi fazer cardiologia em São Paulo. Sim. Eu fiz clínica médica no Rio. E aí fomos para São Paulo e eu entrei na residência de gastroenterologia e foi uma beleza, porque aí estava onde eu queria. Clínica médica, na época a gente não fazia 2 anos de clínica médica, foi 1 ano de clínica médica. Fazia prova direto para a especialidade, Sim. né? Mas na especialidade fazia 1 ano de clínica e os 2 anos da especialidade. Naquela época a gente já fazia endoscopia durante a residência da gastro, mas não era uma coisa que eu gostava muito. Nunca gostei muito de fazer procedimento. Gostava mesmo era da clínica. E que eu gosto, que eu continuo gostando até hoje. De fazer, de raciocinar, de examinar o doente, de contar a história. Meus alunos, quem se lembra, você que foi meu aluno, sabe como eu insisto nisso, que você precisa conversar com o doente, você precisa cheirar o doente, conversar com o doente, ficar perto dele, examinar. E daí o doente te diz o que ele tem. Se você ouvir, examinar, ele te diz o que tem. É claro que tem casos difíceis, você vai errar, como todo mundo, mas a chance de você errar é menor. Se você ouvir o doente,
pensar, examinar e pensar e estudar, claro que você tem que estudar, né? Você vai ali conseguir saber, fazer pelo menos hipótese diagnóstica. Claro que tem casos que você não sabe, você não faz hipótese, você não consegue. Você vai precisar de exames complementares para poder te dizer. O que você não pode começar é de um exame complementar. Você não pode começar de um exame complementar. E a partir dele querer ir para a história. Exato, porque esse exame complementar ele pode te enganar muito. Você começa com o teu doente, né? Então aí eu me encontrei, foi ótimo. E aí vim para São Luís, voltamos para... Fiquei um pouco ainda em São Paulo, onde eu tive meu primeiro filho, depois vim para cá. E aqui a gente... ficamos trabalhando, ele como cardiologista, eu como gastroenterologista. E aí entrei na universidade... Só um momentinho para pegar os detalhes de cada fase da sua história. Quando a senhora acabou o gastro, na sua época, tinha também esse ano adicional de hepato e tudo? Não. Na verdade, não existia hepatologia na época que eu fiz gastroenterologia. Era tudo embutido na residência. A hepatologia, na verdade, até hoje, a hepatologia não é uma especialidade, né? Ela é uma área de concentração da gastro. A gente acha que talvez agora com essa nova diretoria da Sociedade Brasileira de Hepatologia, as diretorias vêm lutando. Elas já fizeram um trabalho. Agora, com essa próxima, eu acho que vai ter um trabalho maior para isso se concretizar. Porque falta pouco para que ela seja realmente uma especialidade. Porque, na verdade, não é só o gastro que faz hepatologia. Você pode ter o clínico, que faz clínica médica e vai para a hepatologia, porque ela é diferente, ela é uma especialidade diferente, não é só de gastro. Claro que é importante, como todas as outras, mas você não precisa ser gastroenterologista para ser hepatologista. Então, mas, por enquanto, ela ainda é uma área de concentração da gastroenterologia. E não tinha na época. Eu já gostava muito de doenças do fígado, mas não tinha. Agora, quando eu entrei na universidade para dar aula, Luís, entrou. Fui dar aula. Demorou muito tempo, quando a senhora voltou para São Luís, ficou muito tempo só na assistência ou rapidamente já entrou no mundo do ensino? Rapidamente, porque eu tinha um vínculo com o Ministério da Saúde, fui a trabalhar no Dutra, e lá era o hospital universitário, então eu já trabalhava com os alunos antes de ser professora efetiva da universidade, né? E aí eu fiquei mais ou menos assim uns 6, 7 anos antes de entrar efetivamente como professora. E aí eu fiz o concurso para professora, entrei, logo depois, com 2 anos, eu fui fazer o doutorado, porque tinha uma importância grande, porque aí, principalmente para a vida acadêmica, seria muito importante, aí eu fui fazer a pós-graduação. E lá, na pós-graduação, durante o doutorado, eu fiz hepatologia. Entendi. Só em hepatologia, na verdade. Minha tese foi em hepatologia, passei fazendo ambulatório, enfermaria, de doenças do fígado. E aí, assim, foi uma pós-graduação que acabou sendo uma especialização também. Sim. Porque eu não tinha tanta experiência com doenças do fígado, né? E foi após que foi o empurrão para a senhora mergulhar no mundo da hepato? Isso. Aí pronto. Aí foi onde eu pesquiso, né, até hoje, porque eu acabei de me aposentar esse mês da universidade, mas eu continuo na pós-graduação, eu continuo indo na pesquisa, vou continuar não sei ainda por quanto tempo, mas, assim, é isso que eu pesquiso, é isso que eu faço, é isso que eu publico, é isso que eu orientei os meus alunos de mestrado e doutorado, que ainda tem aluno de doutorado que ainda oriento, tudo na área de hepatologia. Né? Hoje a gente vê muito a questão da medicina estar cada vez mais subespecializada, né? Isso tem prós, isso tem contras, até queria que a senhora falasse acho que isso é um dado importante que você está lembrando. Eu acho que a gente talvez precise fazer uma revisão disso, que nós temos visto. Porque, assim, por exemplo, mesmo comigo eu vejo, por exemplo, às vezes eu deixo de enxergar uma coisa que podia ser mais fácil para mim, mais fácil de identificar se eu fosse clínica. Então, eu acho que a gente precisa de eu sou clínica, mas eu faço uma especialidade. Há quantos anos eu faço só aquilo? Então, eu acabo olhando muito, e eu vejo isso muito com os colegas. Os nossos colegas que são especialistas, ou às vezes subespecialistas, às vezes eles enxergam só aquilo. Não olham o outro lado. E, às vezes, aquilo que ele está vendo na área dele é causado por uma outra coisa que vem de outro lugar do organismo, né? Sim. Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha que insistir mais. E, assim, estou ficando feliz porque alguns ex-alunos, bons alunos, estão ficando clínicos e se mantendo clínicos sem fazer especialidade. Eu acho que isso é uma coisa que talvez, igual a gente teve com a pediatria. Muito tempo o pessoal não queria fazer pediatria, depois voltaram a fazer pediatria. Sim. Porque houve uma necessidade de pediatras, porque as pessoas não queriam mais fazer pediatria, né? E hoje a pediatria é uma especialidade que tem voltado do interesse dos alunos para fazer pediatria. E eu acho que clínica médica é uma coisa que a gente tem que... esses alunos, por exemplo, que pensam como eu, que
que gostam de examinar o doente. Por exemplo, não sei se você se lembra do Felipe, esqueci o sobrenome dele, que fez clínica médica lá no HC. É o Felipe HC Carvalho. USP. Isso. O Felipe foi um desses que eu coincidentemente encontrei com o Felipe num restaurante em São Paulo, porque meus filhos moravam ali perto, meu filho fazia medicina lá na USP, e eu estava por lá perto, encontrei com ele. E ele me contando, professora, eu quero fazer clínica. Eu quero ser... E ele é excelente estudante. E ele até hoje, eu não sei se ele já foi para alguma especialidade, mas ele estava orientando clínica no próprio HC. Ficou lá como preceptor, né, de clínica. Não sei como é que o segmento, se ele resolveu fazer carreira acadêmica lá dentro. Mas eu tenho visto um ou outro... Tá surgindo esse movimento, né? Um ou outro que quer fazer clínica. Porque se você tiver... Um indivíduo, é claro que você assim, mas como é que o cara vai fazer só clínica? Que é um mundo. Como é que ele vai se atualizar em tudo? Claro que ele não vai se atualizar em tudo. Mas se ele for um bom clínico, se ele estudar bem, ele vai ter uma ideia da maioria. E ele vai precisar da ajuda do especialista para alguma coisa. Mas ele vai resolver a maioria. E ele estando junto, eu penso até em visitas, por exemplo, da equipe da hepato, ou visita da gastro, visita da neuro. Com esse clínico estando junto, ele pode dar um olhar, uma balizada no caso, que ninguém estava pensando. Perfeitamente. Eu acho ele em conjunto, às vezes, com o especialista. Agora é interessante que a senhora fala de clínico, mas não necessariamente falando de atenção primária, né? Não, porque a gente pensa, eu quero trabalhar com tudo, ver um pouco de tudo. Então, vou fazer medicina de família e comunidade. Que é super importante. Mesmo aí, eu acho que eles são importantes para definir algumas coisas, para já encaminhar. E trabalhar muito com a prevenção também, exato. E eu acho que no nosso país, assim, eles são muito sobrecarregados, os médicos da atenção básica. Muito, porque é muito difícil você fazer tudo. Pediatria, obstetrícia, ginecologia. Até cirurgia, pequenas cirurgias eles fazem. Sim. Então, quer dizer, é muito difícil. Né? Então, assim, você não pode exigir que aí determinadas doenças mais difíceis... Tudo eles resolvida lá, não, 90%. Não tem como. Embora... Eu acho que eles assim já podem encaminhar mais ou menos para o especialista. Agora, um clínico especialista... No hospital terciário, terciário, né? Exatamente. Um clínico generalista, mas dentro de um hospital de mais alta complexidade. Eu acho que é importante, a gente está precisando essa corrente disso. não está tendo, por exemplo. Não está, e a gente está precisando, por exemplo. Você está assim, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que eu quero encaminhar, eu vou encaminhar para um clínico porque ele tem várias coisas, o paciente tem várias coisas. Como é que você vai mandar para isso, para aquilo, para aquilo? Ele fica salpicado, né? É terrível. Ele fica vendo cardio, só hipertensão, só diabetes, só terrível. Recentemente eu tive um caso que eu vou contar, que isso aqui é um caso que a gente precisa contar. Por exemplo, era uma pessoa conhecida minha, era um ex-colega meu de colégio até, que ele precisou, ele me ligou porque ele estava tendo umas alterações de laboratório, estava tendo uma alteração da ferritina, e que ele nunca tinha tido. Eu orientei, olha, pode ser álcool, vamos tirar, álcool pode ser só isso, orientei, os exames eram todos os normais. E aí ele resolveu procurar um hematologista que fez sangria, quando ele naquele momento não havia necessidade de sangria, porque a ferritina podia ser outra. A gente sabe que a ferritina não necessariamente é sobrecarga de ferro. Depois dessa sangria, ele teve lá um mal-estar qualquer, fez hipotensão, que, claro, foi só 500 ml de sangue, não foi por causa da sangria. Mas eu estou dizendo que estava tudo encadeado com uma coisa só. Sim. E aí ele começou a ter artralgia, e aí ele começou... Esse indivíduo, ele precisava claramente de um clínico. Aí ele foi numa emergência porque ele teve essa hipotensão. Ele foi encaminhado para um cardiologista porque teve essa hipotensão. Ele foi encaminhado, ele já vinha de um hematologista. Aí ele tinha no exame de imagem, ele tinha um cisto no rim. Já foi encaminhado para o urologista, que era um cisto simples. Uhum. Tudo isso, se você tem um bom clínico que consegue juntar as coisas, ia resolver o problema do doente. A gente não tem. Nós não estamos tendo isso na prática. Isso é uma necessidade. Porque você diz, tem o clínico do idoso, que é o geriatra. Sim. Tem o pediatra. Exato. Mas a gente não está tendo o clínico do adulto. A gente não está tendo aqui antes de ser o geriatra. Sim. Então a gente precisa disso. Nós estamos notando isso. Porque o paciente fica perdido. Sim. E outra coisa, o especialista ele vai ver só a área dele. Porque... Por que você vai encaminhar um indivíduo que fez uma hipotensão, porque fez uma sangria, que eu sei que não foi o volume, mas teve algo ali, para um cardiologista? Não é um cardiologista que vai resolver isso.
E rapidamente ele fala, não, sem conduta da cardiologia, não tem nada da nossa parte, o Então, eco tá normal. Exato. Mas volta pra quem? Pra ninguém, que se ele tá com ninguém, né? E tem que entrar no contexto de tudo, porque ele devia estar com uma doença inflamatória, com essa ferritina muito alta, porque não era álcool, estava com artralgia, e ele estava tendo alguma coisa ali que estava fazendo, até pensando, será que é um tumor que ele está produzindo, substância que está fazendo vasodilatação? Sim. Quando ele tirou esse sangue, ele descompensou, desequilibrou alguma coisa, será que essa lesão lá no rim, que podia ser um cisto, podia ser... Tudo tem que ter um clínico para pensar. Eu acho que aí o quebra-cabeça, né? Eu acho que aí a gente está falhando. É interessante, porque a gente tem visto, professora, muita corrente de você tem que ser cada vez mais especializado. Pois é, eu acho que precisa, Daniel. Tem que ter esse... Gabriel, eu acho que precisa, eu acho que a gente precisa disso, mas eu não acho que isso seja... 100% das pessoas têm que ir para esse caminho, pra né? isso. Eu acho que se a pessoa gostar muito de medicina e gostar muito de clínica, como esses meninos que foram seus colegas, que foi só o Rafael, foi outro também, outros também, que estão fazendo. Eu acho que isso é muito legal. É muito importante. E a senhora, naturalmente, foi caindo num caminho mais especializado. Talvez sem tanta intenção, mas o mundo, a sua vida foi lhe levando para a hepatologia. E a senhora acabou sendo... foi muito mais entrando de fato na hepatologia, sua rotina foi virando 100% hepato, ou na sua vida prática, a senhora está na assistência ainda hoje em dia? Tô. No privado? Ou Voltei para o serviço privado, depois que eu me aposentei da universidade da graduação, né? Sim. E dentro do seu consultório privado, a demanda é muito mais hepatologia ou é bem distribuída? Muito mais hepatologia, mas faço gastro também, porque eu sempre fiz gastroenterologia, por exemplo. Sim. Não sei se você lembra, eu fui a única professora de gastroenterologia por... acho que 10 anos, dos últimos 10 anos, a única. Então, todos vocês se lembram e me encaminham. Sim. Pacientes de gastro. E meus colegas, outros, também encaminham. Então, eu ainda atendo gastroenterologia, mas muito mais hepatologia do que gastroenterologia geral. O que mais brilha seus olhos é hepato. Mas eu faço gastro, tem gastro, assim, principalmente a área que precisa investigação, eu gosto muito. E para quem está fazendo gastro hoje em dia, o que a senhora aconselha? Busque de fato uma área de atuação, faça um pouco de tudo, entrando um pouco nesse paradoxo, né? Sou doença inflamatória, só hepato, faça endoscopia e vou viver exclusivamente na endoscopia. Qual que é o seu conselho para quem está na residência de gastro hoje em dia? Eu penso que a gente tem muito espaço para o gastroenterologista geral, que faça todas as áreas. Temos espaço para isso, para trabalhar, e faça também endoscopia. Se gostar. Sim. Por exemplo, eu deixei de fazer endoscopia porque não era uma coisa que eu gostava. Mas tem gente que gosta. E eu acho que faz parte, é interessante. Você pega seu doente, você mesmo faz a endoscopia dele. Sim. Quer dizer, você examina o doente, e você faz uma suspeita, e você mesmo faz o diagnóstico com o exame. Eu acho isso fantástico, interessante demais. Para quem gosta de fazer, eu acho que é bacana. Então, eu acho que na gastroenterologia ainda dá para você ser um gastro que faça todas as coisas. Por que o fígado, às vezes, é um pouco mais difícil? Então, assim, eu acho que você pode ser um gastroenterologista que goste de doenças do fígado e fazer também... Nós temos colegas aqui que são gastroenterologistas que fazem doenças do fígado sem grande problema. Mas aí você já tem aquele paciente que vai precisar do transplante. Sim. Aí um paciente no pré-transplante de fígado, ele é diferente. O paciente no pós-transplante de fígado é diferente. Você vai precisar de alguém que seja especializado nisso para o doente. Sim. Então, assim, você vai ter caminhos para isso. Doença inflamatória, como você lembrou, é uma coisa que realmente é complicado, não é simples, não é uma coisa que qualquer gastroenterologista pode fazer bem. Dá para fazer o geral, porque o geral também não é tão complicado, mas os pacientes mais graves e que denotam um tratamento muito específico, que tem que ter muito conhecimento sobre aquilo, a gente já tem aqui em São Luís médicos gastroenterologistas especializados com uma especificidade para a doença inflamatória, mas que não deixaram de fazer o resto. Sim. E fazem bem. Então, eu acho que dá para você fazer uma área de concentração dentro do que você faz, da gastro geral. Sim. E estude mais aquilo, mas não precisa você fazer só aquilo. Mas a senhora acha que isso, em relação à demanda da nossa cidade, pede esse especialista que faça alguma coisa de forma mais aprofundada, mas também faça geral? Mas, por exemplo, para quem quer morar nas grandes cidades do Brasil, eu imagino que em São Paulo deve ter gente que faz só... Tem.
Só faz parte de uma equipe de transplante. É o hepatologista de pré e pós-transplante. Tem. E talvez Com certeza tem. Isso não tem dúvida. E aí Nos grandes centros, é isso, claro. E isso aí é uma expertise que o cara vai ficar cada vez melhor. E que o resultado vai ser cada vez melhor. Não há dúvida. Mas eu acho assim que no nosso caso, para nós aqui, ainda dá para a pessoa fazer. O pessoal do transplante, por exemplo, quem faz hoje, no nosso caso, no nosso hospital universitário, que não tem um volume grande de transplante, mas tem um ambulatório muito cheio de pré e pós, porque fazem o transplante fora, mas são acompanhados aqui, e o pré, às vezes, eles têm que se dedicar só àquilo. Por exemplo, no hospital universitário, eles fazem só aquilo. Sim. Não, eu estou só levantando a questão de também o aluno pensar com clareza onde ele quer morar. Isso. Porque esse também foi um dilema que passou na sua cabeça, né? Quando a senhora terminou a gastro, sobre morar numa cidade maior, um grande centro como São Paulo, ou voltar para sua cidade de origem, São Luís, que também é uma capital grande, mas que não tem o mesmo volume que São Paulo tem, por exemplo. Sem dúvida, isso é importante mesmo. Aí vai depender, porque a concorrência, né? O mercado em São Paulo é muito mais exigente no sentido de que vai ter muito mais gente, vai ter muito mais coisas, o volume muito grande e de problemas desse tipo para solucionar. Porque talvez, por exemplo, vamos imaginar, nós temos em São Paulo gente que só faz, por exemplo, no fígado, olha, na hepatologia, que só faz doenças raras. No fígado. Pensa. Especialista em doenças raras do fígado, doença de Wilson, as doenças do metabolismo, de doenças genéticas de metabolismo, hepatite autoimune, doenças mais raras. Tem gente que só faz isso. O geneticista hepatologista. Faz isso só. Então, quer dizer, claro, mas aí o movimento é muito grande. Você não vai vir para uma cidade como a nossa para fazer isso, porque não vai ter movimento para isso, né? Um caso ou outro, por isso que você vai resolver. Ter essa clareza para o cara não achar que não, eu quero me especializar só em doenças raras do fígado e voltar para minha cidade de origem. Aí, às vezes, não vai dar um choque de realidade ali no que tá passando. É engraçado que eu observo na senhora que a senhora tem uma pegada cirurgiã, mas foi para o caminho da clínica. Por exemplo, muito cirurgião gosta de matérias exatas. Matemática, física e química. Cogitaram fazer engenharia, eu mesmo cogitava fazer engenharia química, alguma coisa, né, relacionada a áreas de exatas, né? É mais objetividade. É aquela coisa de buscar a solução, buscar a resposta, dar a conduta. Então, o pessoal da minha turma falava muito. Acho que até falei para a senhora já. Doutora Dalgisa é uma clínica com alma de cirurgiã. Mas eu não tinha habilidade, nunca tive habilidade para cirurgia. Mas o raciocínio, eu acho que é pouco parecido mesmo, assim. Porque eu gosto de somar, juntar e tal, e sair o resultado. Meio cartesiano mesmo. Sim. Meio cartesiano. Eu vi isso muito quando a senhora falou assim, sobre escolha de especialidade, né? Eu pensei em engenharia porque eu gostava de fazer equação, descobrir o X, descobrir a resposta, e eu achava lindo quando eu via o doutor Dominici levantando os dados e abrindo a chave para descobrir qual que é o X, vamos dizer assim. Exato. Então a senhora traz a sua paixão pelas exatas para a clínica. E não necessariamente essa objetividade, essa pegada, a pessoa tem que gostar de fazer procedimento. Que também é uma coisa mais objetiva, né? A gente faz a cirurgia, já vê o resultado ali no pós-op imediato. Se o apêndice está inflamado, o apêndice saiu, tu já vê a cavidade sem ele. Uma cirurgia plástica, uma rinoplastia. A gente já vê o antes e depois ali naquele momento. Por isso que muita gente que gosta de exatas acaba migrando. Mas eu vejo que a senhora tem esse perfil de exatas, de resolutividade, mas não curte tanto fazer procedimento. Não curto. E mesmo assim a senhora conseguiu trilhar o seu caminho dentro da clínica médica. E um outro ponto que chama a atenção, que até falo para muitos alunos que no internato me acompanham e tudo mais, que eles perguntam sobre qual caminho seguir, olhando exclusivamente a assistência médica. E a gente esquece que medicina não é só para a assistência, tem pesquisa, tem ensino, tem gente que é só gestor, né? Coordenador, diretor de hospital, empreendedorismo. Imagino que talvez tenha muitos gastos que compram aparelho de endoscopia, alugam para outros centros e tudo mais. E aí como que despertou em relação ao pilar do ensino, que foi o grande pilar da sua vida, sem dúvida, junto com a assistência? Sem dúvida. Assim, me chamava a atenção, assim, me animava muito e me encantava eu ver, assim, o resultado. De ensinar, de ver o olhinho brilhante dos alunos e ver o resultado. Isso me encanta até hoje. Eu fui me desgastando um pouquinho na graduação, porque o tempo a gente vai cansando. Mas, assim, eu ainda tenho
muito interesse na residência. Eu acho isso, quando eu vejo um residente interessado, que ele está bem interessado, ele tem um conhecimento já teórico que ele já vem, interesse para aprender, aquilo me encanta, poder ajudar aquilo ali. Isso é uma coisa que eu gosto mesmo. E assim, eu tenho, por exemplo, às vezes eu estou com um paciente, e os pacientes, às vezes que não sabem que eu sou professora, perguntam, a senhora é professora? Porque eu fico explicando para o paciente como se eu estivesse explicando para o aluno. Sim. Então, assim, e eles entendem, os pacientes entendem, né? Então, eu acho que os meus alunos também, eu tinha esse feedback com meus alunos. Eu sempre tive esse feedback, que o pessoal achava que eu explicava bem, que eu tinha boa didática e tal. Isso era muito bom. E eu sempre gostei demais disso. Voltando para a história da gestão, é uma coisa interessante que você chamou a atenção. Por exemplo, tem gente que nem sabe que tem essa capacidade. Sim. Nem sabe, né? Por exemplo, um dos meus filhos, que atualmente ele é gestor de uma unidade de emergência, alguém identificou nele o que ele não sabia quando o convidaram para ele ocupar esse local. Convidaram. Ele estava trabalhando de assistência e olharam, convidaram, e ele achava que não tinha. Mãe, eu acho que eu não tenho. Eu falei, você que sabe, você podia experimentar. Aí ele fez um teste, não, eu vou experimentar, se não der certo eu volto para a minha atividade. E isso já tem alguns anos, ele está aí até hoje, tem 4 anos já nessa gestão. E aí ele entrou na gestão, fez curso, tudo de gestor, e depois ele foi me dizer o seguinte, que ele foi chamado numa reunião qualquer, num centro disso, que disseram que há uma necessidade imensa no Brasil. E não é só gestor, é um médico gestor, né? Isso, necessidade de gestores, porque como ele tem o conhecimento teórico da situação, ele manipula melhor com a gestão. Então, eles dizem lá que tem uma necessidade, é um campo para os alunos, que estão graduandos agora, que se graduando, saber, já tem até... De cogitar isso da sua escolha também. Da sua escolha, eu acho até que já tem processo, já tem não sei se tem residência, acredito não, mas talvez que pós tem sim, de gestão já hospitalar, de gestão, de unidade básica, de outros campos. Acho que é interessante, se a pessoa se vê nisso, se gosta, né? Uhum. É interessante, e assim, é mercado. Sim, é muito interessante mesmo. E a sua vida foi marcada muito, muito mais pelo ensino, pela assistência, mas antes de sair, porque a senhora saiu recente, foi agora praticamente do ensino. A senhora está aprendendo a viver sem o ensino universitário, né? Sua cabeça deve estar se remodelando, eu imagino. Hoje em dia, a senhora está sentindo falta da rotina ou por enquanto está respirando mais? Eu ainda não estou sentindo falta da rotina da graduação, mas eu sinto um pouquinho da falta da pós. Não da pós de mestrado, doutorado, mas da residência. Da residência, de estar como staff. A senhora sente falta daquele... Talvez a senhora é um pouco o que eu sinto também, que eu gosto muito de estar entre a assistência e o ensino. Quando a gente conecta essas duas coisas, que seria no ambiente hospitalar, na assistência, no ambulatório, isso, talvez seja um ponto que mais... Residentes querendo aprender, é maravilhoso aquilo ali. Isso deve para a senhora que foi preceptora, eu ainda não fui, quem sabe em breve. Acho que você será. Você vai ver como é bom, é muito bom. Imagina que deve ser o resultado é bom. Deve realmente ser muito estimulante estar nesse ambiente. E a sua vida, então, voltando um pouquinho antes da senhora ter saído da universitária, onde foi a maior parte da sua carreira, foi assistência e ensino, basicamente? Como era a sua semana padrão? Era mais ensino do que assistência? Porque a senhora falou até o momento que abriu mão um pouco do consultório privado e meio que reativou... eu tive que sair do consultório privado 5 anos antes para poder fazer dedicação exclusiva para a universidade. Mas não mudou a minha atividade na universidade, era a mesma. Então, minha atividade foi... Assistência foi assistência com ensino junto, né? Sim. Foi o volume maior, mas eu tinha programas de extensão, que eu tinha aquela liga de hepatite, não sei se vocês lembram. Sim, lembro, que fiz parte, inclusive. Era um programa de extensão, e também eu orientei muitos mestrados, doutorados, PIBIC, né? Eu coordenei muitos projetos de pesquisa patrocinados pelas agências de fomento, da indústria farmacêutica. Eu fiz de tudo. O ensino lhe levou para pesquisa? O ensino para pesquisa, porque no ensino, na universidade, eu comecei a ser convidada aí na pós-graduação também, né? Porque a gente tinha que ter os alunos para graduar, ou para pós-graduação, as pesquisas, e a gente tinha que ter projetos de pesquisa financiados. E é interessante demais você identificar coisas, né? Orientar, fazer, formar, né?
Sim. Formei bastante gente. E aí depois, agora saindo da universidade, a senhora voltou mais para assistência do que para ensino. Para assistência mesmo. E na universidade ainda vou ficar em algum tempo, talvez em alguns projetos de pesquisa e pós-graduação. Ainda devo ficar um pouco com os residentes no ambulatório. Talvez tenha ido numa reunião teórica com residentes internos. Mas, assim, não sei até quando eu devo ficar. Porque, assim, penso em outras coisas, penso em celebrar outras coisas na vida e tal. Estudar filosofia, que é uma coisa que cultivar outras áreas além da medicina, né? Que eu venho pensando muito, lendo muito filosofia, é uma coisa que tem me estimulado. Ah, que bacana, professora. É uma coisa que a senhora comentou antes do podcast. Vou tocar nesse assunto, não sei se pode. Que qualquer coisa a senhora... que o seu filho viveu a mesma coisa que a senhora. Viveu. Em relação a fazer anestésio, não se identificar e sair. Em relação... A senhora tem filhos que também seguiram a medicina. Isso. A gente está falando sobre um podcast de escolhas de caminhos. Como é a sua relação com eles em relação a influenciar ou não a escolha de especialidade? Certo. Assim, eu sempre eu tentei assim, não influenciá-los. Tentei deixá-los livres para escolher o que eles queriam ser, porque cada um tem que seguir seu caminho, né? A gente sabe que aí você vai fazer o curso de medicina, tem uma facilidade de trabalho, isso é uma coisa que, claro, todo pai fica pensando que isso é uma coisa boa para a vida do filho, porque você quer que seu filho se dê bem. Mas eu tinha sempre essa ideia que a pessoa tem que escolher. E a pessoa pode errar, e pode voltar, e pode tentar, e pode nunca acertar. Mas cada um tem que viver a sua história. E eu sempre pensei nisso. É claro que se alguém me pedisse uma opinião, eu daria a opinião. Muito bem, mas eu tive 2 filhos, os 2 mais velhos, que foram para a medicina. Meu filho do meio, ele dizia que ele não queria ser médico, ele queria ser oftalmologista. Porque ele tinha um ceratocone e foi identificado muito cedo e ele vivia em oftalmologista. Ele dizia assim, não, eu não quero ser médico, eu quero ser oftalmologista. Eu faço brincadeira com os colegas. Digo, tá vendo? Até o menino já sabe. O certo é que esse do meio, talvez até por esse problema que ele tinha já, ele decidiu que ele queria ser médico. Meu marido médico queria que todos fossem médicos. E ele queria, e ele fazia uma campanha. Faz questão de influenciar. Fazia uma campanha. Então, talvez tenha sido também importante para eles. Mas acho que meus filhos que foram fazer medicina, os 2 estão bem. O outro não fez medicina, fez direito, também está bem. Sim. Foi o que saiu do caminho, mas está bem também. Mas, assim, o mais velho fez medicina e fez cardiologia, que eu acredito foi por causa do pai dele, que é cardiologista, e ele admirava o pai com aquilo, e ele optou pela especialidade. O meu mais velho. No final da faculdade, ele estava decidido a fazer clínica e cardiologia ou ele chegou, mãe? Não, ele estava decidido. Outra coisa? Ele estava decidido a fazer clínica e cardiologia. Estava decidido. Então ele manteve o plano. Manteve. Agora, o meu do meio, ele que queria ser oftalmo, sim. Ele durante a graduação, ele viu que ele não podia fazer oftalmo porque ele tinha uma certa dificuldade com a visão. Ele foi transplantado de córnea e ele tinha alguma dificuldade, assim. Ele achava que oftalmo tem que ter, né, uma visão muito... Ele achou que não dava para ele, oftalmo. Aí ele foi caminhando e optou por fazer anestesia no último ano. Ele estava no internato, e aí, mãe, vou fazer anestésio e tal. E eu falei, meu filho, você tem certeza que quer fazer anestésio? A senhora já via alguma coisa ali que não... Eu já vi, assim, que eu achava que ele tinha assim, uma habilidade muito grande de conversar com as pessoas. E, assim, eu já sabia que anestesia, lá na anestesia mesmo, quer dizer, até alguns vão depois fazer junto, e eles vão ter essa possibilidade de ter a ligação com o paciente e tal. Mas não estou dizendo que o anestesista não tem a visita pré-anestésica, tem o pós, mas não é a mesma coisa dessa ligação mais perto com o paciente, né? E aí ele disse que não, ele queria, e ele fez uma prova o primeiro ano ele não foi aprovado na residência e continuou estudando o outro ano. Ele se formou na USP, então ele tinha aquela dificuldade, eles lá só querem fazer residência lá. Eu acho que hoje tem mudado um pouco, mas naquela época eles só se sentiam que eles iam se formar se eles fizessem residência lá. Continuassem a formação lá. E aí ele fez, o segundo ano, passou, e aí no primeiro mês ele achou que estava bom, ia ser, segundo, terceiro mês largou.
porque não era o que ele queria mesmo. Então, assim, não era o que ele queria, e o que ele sentia mais falta era a relação médico-paciente, a conversa com o paciente. Era tanto que ele mudou para psiquiatria, que é só de conversa, né? A relação é o principal pilar. A relação é o principal. Então, e ele fez psiquiatria lá mesmo também, e hoje ele é psiquiatra, está em São Paulo, não deve vir para cá, e está muito feliz. Que legal. Com psiquiatria. Engraçado, vocês tiveram a história muito parecidas, só que motivos diferentes, né? A senhora falou no início que o que motivou a senhora a ir para a clínica era ter a variedade, era discutir o caso, era destrinchar, era fazer aquele papel de detetive. Exato. E o dele foi muito mais de comunicação, né? De se conectar com o paciente. Ele sentia falta. Ele sentia muita falta. E ele achou assim, poxa vida, como é que eu vou ficar assim, fazer anestésio assim, não dá. Eu não vou ter essa relação com o paciente e tal. E hoje ele fez... É totalmente oposto, né? É engraçado isso que, para quem está assistindo a gente em casa, já pode começar a perceber, pô. Todo mundo fala. Às vezes a gente não consegue, como a senhora falou ainda agora do seu outro filho que foi para gestão, e alguém olhava coisa nele que nem ele mesmo olhava. Nem ele sentia. Por isso que é importante, às vezes, ter o olhar de quem está próximo. Pai, mãe. Cara, Sugerir você é comunicador. Coisa. Cara, você é habilidade manual. Você sempre fez isso e tudo. Às vezes as pessoas estão te dando dicas de habilidades ou características suas que vão lhe fazer explorar aquela característica dentro de um caminho da medicina. Como a comunicação, como a habilidade manual. E às vezes a gente não tapar o ouvido para isso. Ah, não vou olhar para o que os outros estão pensando, deixa eu seguir o meu aqui. A gente pode acabar quebrando um pouquinho ali. Agora eu queria lembrar uma coisa assim, importante, assim, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, sim, de dizer o seguinte, que é uma área, não uma especialidade, medicina. É uma coisa que a gente realmente precisa ter certeza que quer fazer, porque não tem esse glamour, quer ser médico, glamour, né? É uma profissão muito sofrida, porque você se envolve com seus doentes e você sofre com eles. E assim, por exemplo, mulheres principalmente, elas se envolvem muito e elas então sofrem, elas adoecem. Absorvem junto, né? Muito. Então, assim, tem que saber que vai escolher uma profissão e que talvez precise de retaguarda emocional, porque, por exemplo, eu passei por muitos problemas, assim, no sentido de que durante a graduação, durante a residência, a gente perdeu um paciente quando às vezes você sabe que ali houve uma falha sua, porque há falhas, nós falhamos, nós não somos deuses, nós não somos perfeitos, nós falhamos porque deixou de fazer uma coisa. Passou algum exato, dado, você não falhou porque você quis, errou, mas você falhou. Deixou de pegar algum dado que poderia fazer diferença. Exato, e aquilo você passa noites sem dormir, preocupado que você podia ter feito diferente e tal. E isso dói e pode doer durante todo o tempo, até hoje. Até hoje, por exemplo, às vezes eu tomo uma atitude que não está muito bem definida, por exemplo, a literatura não diz muito bem, mas é de experiência e você fica sem dúvida, será que está certo? Será que não está? E aquilo quando não está, e que acontece alguma coisa que não é o resultado que você esperava, e você é responsável pelo doente, você sofre muito. Então, assim, não estou dizendo que as outras profissões não têm. Sim. Mas essa nossa profissão médicos e os da área médica de modo geral, eu acho assim, todos os da área médica, que você lida com gente, com as pessoas, com a vida das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sofre. Sim. O que a senhora aconselha a gente a... Estava falando com um amigo meu outro dia, que ele falou... Claro que tem essa carga toda emocional da medicina, mas ele falou assim, graças a Deus, eu acho que eu nunca perdi a chama pelo amor de cuidar do paciente, porque a gente percebe hoje que talvez, como a senhora disse, lá no ensino médio, muita gente talvez tenha entrado na medicina sem saber se era a grande área que queria vivenciar. E pode nunca ter se achado. Nunca ter se achado e olhado com uma área que tem muito emprego, que tem um bom retorno financeiro e tudo mais, mas isso não consegue preencher a pessoa se ela de fato não está conectada com a alma daquela profissão, né? Tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas, né? Eu concordo com você. Eu acho assim, tem uns que são assim talhados. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que eu via, eu não tinha dúvida, aquele ali vai ser até morrer. Sim. Cuidador das pessoas. Sim. Mas via outros que ali não ia.
dá para ver. Isso em toda a profissão, eu penso. Então, assim, eu acho que os que não... Se não se encontraram, que não tem o perfil, não se encontraram ali, eles podem ficar sendo médicos e podem entrar por outro lado, gestão, por exemplo, né? Radiologia, que não estou dizendo que o radiologista não cuida de não ver doente, mas às vezes ele não necessariamente precisa estar direto. Então, anatomia patológica, né? Que são super importantes, o indivíduo vai ser médico e vai... Eu acho que tem muitas áreas de pesquisa também, Pesquisa, né? Exato. Alguns colegas de vocês de turma, né? Sim, que foram para fora do Brasil. Fora do Brasil, ficaram pesquisadores, nem fizeram a parte de cuidados... De assistência. Então, eu acho assim que tem que pensar bem, porque não é fácil... lidar com as pessoas doentes, com as famílias das pessoas doentes, com a expectativa das pessoas às vezes com que você nem acha que está fazendo, que não está sendo agradável e que não está sendo justo e que não está sendo e você está, e as pessoas de volta, às vezes você recebe de volta, às vezes não recebe. Mas, e outra coisa, também a gente é humano. Tem dia que você não está bem. Não tá. Você está sofrendo também. Isso aí eu acho que é perdoável. Sim. Perdoável. Não quer dizer que você um dia ou outro responde rispidamente uma coisa, você deixa de ser um bom médico, deixa de estar na profissão que você gosta. Você é gente também. Mas, assim, isso não pode ser a rotina. A doutora, não sei se a senhora conhece a doutora Wanda Simões, demais, que é pediatra. Foi pediatra dos meus filhos. Ela falava muito isso, que medicina é uma profissão como outra qualquer, mas não é uma profissão como outra qualquer. Assim, porque tem algo ali que o que esse meu amigo falava, que é importante não perder essa chama de olhar com cuidado, porque as pessoas que estão olhando para a medicina só como um mercado, aí eu te consulto, tu me paga, essa coisa mais automática, um prestador de serviço, eles não estão conseguindo se alimentar da medicina. Então, talvez tendo burnouts, cansando, ou assim que tiver um empreendimento melhor vai sair, vai investir em outra coisa. Assim que possível, que puder diminuir, vai diminuir, o que puder sair, vai sair. E qual o conselho que a senhora dá para quem já tem o perfil do cuidado, mas não quer... Qual o conselho que a senhora dá para essa chama do cuidado não apagar? Eu acho que aí não tem fórmula. Não tem, cada um tem... eu acho que não tem fórmula. Eu acho que aí é de cada um. Aquilo que você ama fazer e vai seguir e vai fazendo. Eu acho que não é tão natural, né? Tão natural. Isso eu vejo em alguns, é tão natural. Por exemplo, tive uma aluna, ela era enfermeira. Agora já nessas turmas mais recentes, ela é enfermeira em Minas Gerais. Ela já trabalhava como enfermeira. Aí nessa possibilidade do Enem, ela veio fazer medicina aqui. Mas assim, era aquela pessoa que ela nasceu para cuidar das pessoas. Eu ficava impressionada com aquilo ali. Aquilo ali não vai acabar nunca. Nunca. É uma chama muito alta. Nossa, assim, é muito alta. É da natureza dela. Sim. Ela é uma cuidadora, assim, fantástica, assim. É um médico que eu gostaria de ter para mim, se eu precisasse, se eu ficar doente. Sim. De que me cuidasse, assim, daquele jeito. Pronto, acho que a senhora conseguiu dar o conselho de manter a chama. Qual médico você quer ser? Se você mesmo estivesse doente, quem você esperaria que cuidasse de você, né? Pois é, eu queria esse aí. Sim. Que tem essa chama. Que cuida, que acolhe. Que Nossa Senhora, aquele ali é meio caminho andado. Sim. Para resolver muitos sintomas. E legal a senhora falar isso, porque hoje a gente vê muita gente preocupada exclusivamente com a técnica, né? Com a formação, com o rótulo, com o título, com o currículo. E não se tocando para essas soft skills, né? Essas habilidades mais finas. E às vezes eu até falava muito com uma amiga minha de turma. Ela fala, cara, eu tenho medo de dar plantão. A gente quase formando, 2016 ali. Ela tem muito medo de dar plantão porque, cara, a gente não tem segurança ainda. Até normal. De manejo de drogas, porque é aquele frio na barriga normal de quem está começando. Todo mundo tem. Só que quando a gente começou, a gente, cara, tem tanta gente que está fazendo de qualquer jeito, que não está nem olhando para o paciente, que a gente, só de se importar em fazer direito, a gente vai pesquisar no computador, vai ver a dose no aplicativo e vai tentar. Então, só de se importar com o paciente, já é um diferencial. Mesmo não tendo ainda a residência, não tendo feito a formação. E a vida prática, a gente vai às vezes perdendo isso, né? Sim. Em geralzão. E aí tem que fazer uma reflexão sempre. Por exemplo, uma vez uma paciente me fez pensar assim, eu tinha um dia que eu estava assim muito atribulada, era gente demais e tal.
E aí ela... Foi um dia que eu não, fui um pouco ríspida, no Dutra, uma paciente. Ela chegou assim e falou assim, doutora, não é a senhora. Ela me disse, não é a senhora. Sabe aquilo que... Entrou na que ali você entende perfeitamente ali que tem que parar. Aí tem que pedir desculpa, tem que parar. Que a pessoa não está... Você está com seus problemas, o problema é seu, né? Sim. Ele não precisa de viver. Mas, e assim, o paciente vê. E outra coisa, também já tive paciente que nunca mais voltou. Sim. Por alguma situação como essa, que depois eu nem fiquei sabendo, a paciente não me disse, é bom quando diz, né? Que aí fica bom. E por outras pessoas... Que, por exemplo, que dizem, olha, nunca mais eu volto lá naquela médica. Não estava num dia que a pessoa estava no melhor dia. Então isso acontece, a gente tem que se policiar sempre, mas isso acontece. A gente não é perfeito. E mesmo que a senhora estivesse no seu melhor dia, às vezes a pessoa não se identifica com o jeito. Ainda tem isso também. E gosta de um outro jeito, mais expansivo, ou mais quietinho, ou mais... isso também tem. Se você agradar todo mundo, não vai. Não vai. Hoje a senhora pegou uma fase na medicina que a senhora não dependeu tanto de divulgação em redes sociais para fazer o seu nome dentro da sua região. A senhora foi construindo de forma muito natural, de forma orgânica, claro. Como era todo mundo. Como era o padrão das grandes referências. A senhora é a nossa grande referência do Estado em hepatologia, na universidade, fora da universidade. Mas a senhora construiu de forma muito orgânica. Acredito que a universidade ajudou bastante. Sem dúvida. Como a senhora falou, que já que eu era a única professora, os alunos me viam como uma referência, naturalmente eles divulgavam para os familiares e tudo mais. Sem dúvida. Mas como a senhora enxerga hoje o mundo atual em relação às redes sociais porque hoje, no começo, era um pouco criticado. O médico fazendo propaganda de si mesmo, né? Tá meio nada a ver, meio clichê e tal. Só que hoje a gente está percebendo que realmente essa divulgação, essa impactação de conteúdo, essa educação do paciente à distância tem facilitado, tem sido um atalho para muitos médicos. Como é que a senhora enxerga esse ponto? Assim, eu tenho... A minha opinião é meio, assim, dividida. Eu acho que, sem dúvida, presta serviço. Tem gente que presta um bom serviço. O problema é que o leigo não sabe quem está prestando o bom serviço. Entendi. Esse é o problema. Porque você sabe, eu já vi, nós todos vemos, as barbaridades que nossos colegas dizem deles mesmos e falam nas redes sociais. E os pacientes acreditam. Porque como é que o paciente vai saber, aquele é médico, CRM, RQ, tem tudo lá. Sim. Que ele está dizendo, como é que ele vai saber que aquilo ali não é verdadeiro? Então eu acho que, infelizmente, agora que o CFM liberou geral, sim, e agora mesmo que não vai ter controle nenhum, eu acho muito preocupante para a população. Acho preocupante, porque nós sabemos sim, que tem muita gente que diz errado. Tem muita gente, tem muitos colegas nossos que não são honestos. sim. Tem uns que são desinformados, que até acreditam no que estão dizendo, e tem gente que é desonesta, infelizmente. Não é só médico. Sim, todas as áreas. Todas as profissões, no direito, então, assim, como é que o paciente vai saber que aquele colega, aquele médico que está dizendo aquilo ali, aquilo é verdade, é verdade ou não. E você pode confiar nele? É porque a gente, com o olhar de médico, consegue identificar. Exato. Isso faz sentido, isso aqui tem nada a ver. Ou isso, cara, isso aqui é realmente, Então, esse cara está fazendo um bom papel. Eu acho que isso aí é um Entendi. problema. A sua preocupação é no olhar do paciente. Do paciente. Porque ele não tem 6 anos de formação, 4 de residência. O leigo, ele fica totalmente à mercê. Eu já recebi pacientes fazendo uso de coisas que indicaram. Não, mas o doutor fulano, ele é conhecido, tem 300 milhões de seguidores. Tudo errado. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu não sei. Eu não sei o que vai. Eu não sei se, com o tempo, como toda tecnologia nova, né, as coisas vão se arrumar. Sim. E vão se resolver sozinhas, né? Sim. Não sei. Vão se equilibrar sozinho. Por enquanto, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado. Mas, de acordo com essa sua reflexão, a senhora não acha que é importante ter os bons médicos educando a população mais nas redes sociais? Não, sem dúvida. Por exemplo, eu sigo alguns assim, até fora da minha especialidade, sim, de coisas que são afins, de que eu conheço, que eu sei, conheço, e que me ajudam muito. A mim como médica. E posso imaginar como está ajudando as pessoas, os pacientes. Mas o problema
Porque quando eu vejo muito, eu vi alguma reflexão de alguém falando que quando o bom não aparece, o que é charlatão toma o espaço. Toma o espaço. Então a importância da gente também estar tentando. Acho que sim, acho educar. que tem lugar. Eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante. Sim. O bom médico, educando, sabendo o que ele está dizendo. De prevenção, quando educando, procurar o especialista. Então, nesse sentido, a senhora apoia, né? Apoio, com certeza. O problema é não ter controle. Eu acho que o Conselho Federal tinha que ter um controle. Tinha que ter um controle. Sim. Não tem. O nosso Conselho Federal de Medicina, ele está falhando. Ele está falhando porque a função dele é proteger a população, o Conselho Federal. Ele tem uma ligação, é uma autarquia, né, federal, que tudo bem, ela tem controle da nossa profissão, como a gente faz, mas ela tem que proteger a população, porque a população não sabe. Ela não tem como saber. Caramba, a senhora falou uma coisa que eu nunca ouvi na vida. A gente pensa como conselho para proteger os profissionais do conselho, né? Não, mas é o contrário. Ele tem que contrário. Proteger a população dos profissionais do conselho. Tem que proteger, porque veja, as coisas que a gente tem visto. É importante mesmo. Agentes dos conselhos passarem o pente fino na rede. Isso aqui é uma multa, isso está errado, são notificados, uma advertência. Esse conteúdo tem que ser retirado, né? Algo nesse sentido, realmente. Agora que eles abriram um pouco mais, né? Para antes e depois, para mostrar ao paciente e tudo mais. Interessante. Professora, eu queria dizer que para mim é uma honra muito grande falar com a senhora, porque a senhora é, sim, uma das maiores referências da nossa história da Universidade Federal do Maranhão. Eu imagino que deve ter sido um ciclo, a senhora deve estar caindo a ficha ainda, né? De ter saído do ensino, mas que sem dúvida pode passar 1, 2, 20, 10, 100, 200 anos, o seu nome vai estar ali tatuado na parede da universidade, né? Da faculdade de medicina, do hospital universitário. E para mim é uma honra muito grande estar conversando com a senhora. E de certa forma a gente está eternizando a sua história, um pouco das suas reflexões. Então eu queria agradecer demais a senhora ter vindo. Para mim é uma honra grande mesmo. Para a minha turma, para todas as turmas que passaram, que viram a senhora como professora. Tenho certeza que a senhora é muito inspiradora. Para quem quer fazer clínica, gastro ainda mais. Para quem quer fazer anestésio, UTI também. Porque as características, como a senhora falou, de gostar de resolver, de gostar de cuidar, isso tem que estar presente em todas as especialidades, né? Tem que estar. Então eu queria agradecer demais. E se a senhora quiser encerrar, dar um conselho para quem está no meio da faculdade, está no começo, em relação à escolha de vida, de propósito, ou de como levar a medicina como um todo, a senhora pode ficar à vontade. Obrigado, Gabriel, essa oportunidade que você me deu aqui de conversar. Agora, o que eu queria insistir, os alunos talvez, quem foi meu aluno vai se lembrar disso, os residentes que eu acompanho, é dizer que você não deve nunca esquecer que o doente é a coisa mais importante. É que você precisa conversar com o doente, examinar o doente, e os exames depois. Você não vai fazer diagnóstico com exames complementares, principalmente quem faz clínica. Talvez quem faz cirurgia também, mas clínica de modo geral. Porque se você esquecer o doente, você vai ter mais chance de errar. Errar, todos nós vamos errar. Mesmo vendo o doente, mesmo conversando com o doente. Mas isso é uma coisa, isso não tem dúvida, isso é uma verdade para todo sempre. O doente, a menos que no futuro a gente tenha uma inteligência artificial que envolva também já todo o corpo, faça assim um scanner, né? E tudo, e ali talvez a gente já possa fazer diagnóstico sem precisar de conversar com o doente. É possível que evolua, tudo pode, né? Eu não acho que nada pode deixar de vir. Sim. Mas, por enquanto, como nós estamos, o estudante de medicina, o profissional médico, ele precisa ouvir o doente, ele precisa examinar o doente. Ele precisa ter empatia com o doente. Ele precisa disso. E eu acho que isso é fundamental. Isso é meio caminho andado. Estudar, porque você também... Tudo muda toda hora, né? Tem que estudar para ajudar também o seu paciente, mas eu acho que com isso aí dá certo. Obrigado demais, professora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, tenham tirado várias lições, várias reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês e de comentar o que vocês acharam, qual especialidade vocês querem ver, qual outro caminho vocês sugerem. E é isso. A todos vocês, um grande abraço.